Se você está passando pela menopausa, esse vídeo é para você. Meu objetivo é te mostrar que, nesse momento, o seu corpo exige cuidados diferentes e eu quero te mostrar como você pode e deve adaptar o treino para que você tenha mais saúde, menos dor e resultados de verdade mesmo, que ninguém fale sobre isso, ou ninguém fale sobre isso da maneira adequada. Eu sou Rafael Lund, mestre em ciência do desporto, trabalho com o público feminino há quase 20 anos atendendo como personal trainer. Muitas das meninas, atualmente estão nessa fase, passaram por essa fase, por isso me sinto bastante confortável de falar sobre esse tema. Aqui ao meu lado hoje, Rodrigo Crispino. Rodrigão, muito obrigado por participar desse vídeo. Estamos aí. Vai trazer muita coisa prática pra gente. Se apresenta aí, Rô. Meu nome é Rodrigo Crispino, sou professor de educação física personal há 10 anos, trabalho aqui no estúdio Lund há mais de 10 anos agora. E hoje vamos falar aí desse grupo que muitas das vezes são esquecidos, né? A gente fala muito das mulheres de 30 a mais, 30 a 40, mas eu vejo muito pouco a gente falar sobre as 50 a mais. E é um grupo que a gente tem bastante aqui no estúdio, né? Cada vez mais, né? É. A gente tem uma característica no estúdio que os clientes permanecem treinando com a gente durante bastante tempo. Então é legal que a gente passa por várias fases, né? A gente já atendeu mulheres que tiveram 2 gestações, já atendemos mulheres que começaram a treinar aqui com 30, 40 anos e agora estão chegando na menopausa. E obviamente tem clientes novos que estão entrando, então bastante comum isso acontecer. Mas vamos tentar entender, primeira coisa, o que é a menopausa, beleza? Esse é o primeiro ponto. Quer dar para a primeira versão, Rô? Não, pode. Isso aí você pode. Parte Beleza. de estudos Rafa Lund. Menopausa é um momento da fase da mulher em que existe uma redução significativa de um hormônio chamado estrogênio, e a menopausa ela é caracterizada por 1 ano, 12 meses sem menstruar. Então, quando a mulher passa 12 meses sem menstruar, ela está colocada como no momento da menopausa. Isso acontece por causa do decréscimo desse hormônio estrogênio, que é um hormônio importante para a mulher para diversos aspectos. Já vou falar como, porquê e quando. Só que embora a menopausa ela aconteça aproximadamente em torno de 50 anos, ela pode vir um pouquinho antes, 45, ela pode vir um pouquinho depois, 55. Só que antes dela efetivamente acontecer, antes de você ter 12 meses efetivos sem menstruar, ainda existem muitas alterações. Então, o estrógeno não está aqui num basal e do nada ele cai. Não, ele vai passando por oscilações até chegar numa situação em que ele fica realmente baixo. E essas oscilações, o período pré-menopausa, é que muitas vezes é um grande problema para muitas mulheres, que é onde tem todos aqueles sintomas que a gente ouve falar. Calores, Fogachos, suadeira, noite mal dormida, secura, né, de várias áreas, inclusive das áreas íntimas, enfim, muitas coisas que as mulheres relatam. A gente tem, consequentemente, um desânimo grande de treinar, né? Um desânimo grande de treinar por causa das alterações que isso acontece. Então, primeiro tem a idade, obviamente, que para todo mundo acontece, né? A idade é algo que faz com que a gente diminua a massa magra, aumente a massa gorda, enfim, tudo acontece. Só que no caso da mulher, a baixa do estrogênio, que é um hormônio extremamente importante, também ajuda a ocasionar isso. E aí vira um ciclo muito grande, um ciclo vicioso negativo. Porque você teve a baixa de estrogênio. A baixa de estrogênio já gera esse bando de problemas. Você tem uma redução da massa magra e você tem um aumento da massa gorda, ou seja, você já não está mais vendo tanto resultado. E isso tudo vai fazendo com que a mulher fique desesperada. E aí ela fica desanimada de treinar, né? O resultado começa a não vir, não ser tão fácil. E aí que tá. O que fazer com essa aluna? A gente pega mais pesado no treino para tentar conseguir um resultado. A gente pega mais leve, deixa um treino mais aconchegante para ela conseguir vir mais vezes. Tá a grande questão, né? Que a gente, na verdade, tem que ver o perfil de cada uma delas, né? Boa, vamos lá. Pontos importantes, beleza? É mais difícil, sim, ter resultado na menopausa. A gente tem um estudo que foi publicado em 2013, que ele é muito interessante. O que ele fez?
ele pegou um grupo de mulheres, né, pré-menopausa e pós-menopausa e colocou essas mulheres para treinar. O grupo que treinou pré-menopausa teve resultado mesmo com um treino que era um pouquinho mais leve, menos volume e tal. Já o grupo pós-menopausa não teve resultado com esse treino. Só no treino com mais volume que eles começaram a mostrar algum resultado. Então, de cara, a resposta é: ei, Rafa, o que fazer? Do ponto de vista estético, você vai precisar se dedicar muito mais. Você vai precisar treinar muito provavelmente mais, chegar mais próximo do seu limite, vai exigir mais de você para você ter algum resultado. Então, não dá para treinar fofo nessa fase. Esse é o primeiro ponto. Quer comentar alguma coisa, não? Não, o estudo já diz aí. Só que é aquilo, ó, temos visões aí, né? Porque se você tá lá, ela tá desanimada e você pega pesado naquele treino para ela ter o resultado e afugentar a coitada também. Boa, aí a gente vai para o segundo aspecto, né? Que segundo aspecto é esse? A queda do estrogênio, ele ocasiona uma série de alterações importantes no sistema nervoso central, na pele, nas mucosas e na parte metabólica, na parte músculo-esquelética, que é o que a gente está falando. Todas essas alterações, elas acabam ocasionando uma série de coisas, inclusive, por exemplo, né, a síndrome músculo-esquelética, que é muito comum na menopausa. Então, para as minhas alunas, para a maior parte das mulheres que eu atendo, o treino não é só para estética. Nesse momento é comum aumentar o nível de dor, ter, né, menos disposição. Nesse momento da vida, frequentemente, mulheres já têm um monte de coisas que elas têm que fazer, cuidar de família, filhos, casa, marido, periquito, papagaio, trabalho. Enfim, então é muita coisa que tem que ser feita. E aí é comum que a mulher, nesse momento, não esteja buscando só estética. Estética, sim, óbvio, tudo bem. Mas é comum que ela queira minimizar dores, que são, né, bastante comuns nessa fase, dor no joelho, dor na coluna. Então o treino ele precisa considerar isso. É comum ela querer se sentir com mais bem-estar, mais saúde, mais autoestima, que obviamente uma coisa até está relacionada à questão do resultado, mas nem tudo. E existem outros aspectos. Por exemplo, a mulher nesse período ela está suscetível a ter osteopenia, ela está suscetível a ter inflamações, né, crônicas que acabam sendo negativas em diversos aspectos. Então o treino, embora do ponto de vista teórico ele deve ser um pouco mais pesado, a gente tem que entender que para ter resultados estéticos, a gente tem que entender que, por outro lado, nesse momento da vida, sim, eu quero ter resultado estético, mas eu também quero cuidar de outros detalhes. Eu quero melhorar e cuidar da minha mobilidade. Muitas das minhas alunas nessa fase querem alongar um pouquinho mais, terem bem-estar, terem outras coisas que não são só questões estéticas. E aí, né, que entra um pouco do que o Rô falou. Porra, será que vale a pena eu, né, para uma mulher que está naquele momento, naquela fase da vida, em que talvez não esteja fácil ter resultado, nada dá fácil e tal, vou apertar e pressionar ela, será que isso vai fazer ela manter? Ou será o exercício, que é extremamente importante, ou será que isso vai fazer ela fugir? Primeiro a gente tem que conversar e explicar tudo isso para a aluna, né? Ter uma conversa sincera. Personagens também são confidentes, são psicólogos, e a gente tem que estar preparado para passar esse tipo de informação para a aluna também. Falar que, ó, esse momento vai ser assim, a gente vai pegar um pouquinho mais pesado, porque você já me falou que é um resultado estético melhor, e agora é um pouco mais difícil, e deixar ela ciente de tudo, né? Jogar limpo. Boa. Personagem, por favor, paciência com a sua aluna, assim, já. Vai ser bom, muita paciência. É mais difícil do que alunas mais novas, pô? Mais difícil? Por que você acha isso? Então, por isso, porque muitas das vezes chegam aqui mais cansadas, já teve toda aquela rotina de casa, e agora está lidando com essa fase aí que a gente sabe que não é fácil, né? Muitas das delas têm as dúvidas de faço a reposição, acho que a gente vai entrar depois disso, né? Faço a reposição hormonal, não faço a reposição hormonal, é o melhor caminho. Então, acho que a gente tem que estar preparado para dar essas informações para nossas alunas e ter muita paciência com elas. Muitas delas, né, já, como o Rafael falou, assim, já treinavam com a gente antes dessa fase, né? Então, a gente muitas das vezes conhece já o histórico e já sabe o que falar para ela, né? Já sabe o que ela quer ouvir. Boa, olha lá, ponto importante, né? Reposição hormonal. Rafa, se existe uma redução de um hormônio específico, estrogênio, e se eu, né, fizer a reposição desse hormônio, vai haver melhora?
frequentemente existe melhora nos sintomas, mas isso tem que ser visto com o médico, tem que ser discutido com o médico para entender se vale a pena ou não. Durante muito tempo houve um preconceito muito grande, né, com a reposição hormonal durante a menopausa, o que é algo extremamente interessante, né? Porque ao longo da vida inteira a mulher se enche de hormônio com as pílulas anticoncepcionais, né, com os contraceptivos orais. Mas na hora da menopausa, para minimizar todos esses sintomas, é um absurdo mexer com hormônio. Então eu acho até meio contraditório. Mas enfim, nosso papel aqui não é dizer se você tem que fazer reposição ou não. Nosso papel é lembrar que isso é algo que a ciência tem mostrado cada vez mais como tendo benefício. Obviamente, tendo que fazer, né, aquele custo-benefício ali em relação à saúde, porque existem alguns aspectos que tem que se tomar cuidado. Né? Se você, assim, existe uma possibilidade de maior incidência de eventos cardíacos. Então, se você tem uma questão genética, cuidado. Por isso que isso tem que ser visto com o médico, com calma, com cautela. Mas a reposição hormonal certamente vai favorecer bastante, né, a redução de todos esses sintomas e, inclusive, a parte muscular, né, esquelética, etc. e tal. Então, a reposição vai ter muitos benefícios. E a parte estética, né? E a parte estética também. E aí tem outro ponto, né, Rô? Porque ele faz reposição hormonal, mas não faz só de estrogênio, né? Não. Faz de outras coisitas mais. Além do estrogênio, vem todo um combo, né? Tem um combo do chip da beleza, que, enfim, é muito usado. Mas é aquilo, tem que ser feito com cuidado, tem que procurar um médico. Sério e tal, E assim, não sei a opinião dele. Se você for no médico, o médico fala que tá ok, o médico que você confia, sou super a favor. Vai, se o médico achar que vai te beneficiar, é isso. Eu me envolvo um pouco com isso, deixo isso também para a área médica, né? Esse é o fato, né? O negócio deles, meu negócio é treino. E aí, vamos lá, Rô. Treino, o que muda, né, efetivamente? A gente já falou alguns aspectos, mas o que muda efetivamente do treino de uma mulher antes dos 30 e de uma mulher na menopausa? Ou da mulher em torno dos 30, antes de entrar na menopausa, e depois de lá, em torno dos 50, já na menopausa. Você tem alguma mudança significativa? O que acontece? Com as meninas de 50 a mais? Com as meninas? Geralmente, né, eu tento colocar um pouco mais de cardio no treino dela para gente conseguir queimar um pouco mais de caloria, né, durante o treino. Então, ela conseguir ter o resultado que ela quer. Porque na maioria das vezes, as 50 a mais, elas querem mesmo ganhar massa magra e tudo, mas elas querem emagrecer. Todas as mulheres, né? Mas é uma época da vida que geralmente toda essa mudança de hormônio faz elas ganharem um pouquinho mais de peso. Assim, na prática o que eu vejo é que mulheres estão normalmente mais preocupadas em reduzir peso e gordura, né? Muitas vezes estão muito preocupadas com a balança, o que é um erro, mas estão muito preocupadas em reduzir peso e menos preocupadas em ganhar músculos. A gente tem essa preocupação maior do que elas, né? Então talvez tenha um pouco a ver com isso. Mas o primeiro ponto concordo 100% com o Rô, muitas das nossas alunas estão mais preocupadas em reduzir gordura e a gente precisa encontrar maneiras de fazer isso. Sabendo que nesse momento é mais difícil perder gordura, criar estratégias, né, para aumentar a possibilidade delas perderem peso é grande, e uma delas é aumentar o gasto energético através do exercício. A atividade aeróbica gasta mais calorias do que a atividade de força. Então, a gente tende a fazer isso. Acho isso interessante, acho isso interessante para todo mundo, mas nesse momento talvez seja legal. O exercício aeróbico também tem outro ponto legal, que não é só do aumento do gasto energético, mas a sensação de bem-estar no exercício aeróbico tende a ser um pouco maior. Então, isso também tem esse lado positivo. Quer falar alguma coisa? É uma coisa muito louca, é um cabo de guerra surreal, porque elas querem isso, mas a gente tem que fazer elas ganharem massa magra para quem sabe bem-estar mesmo, né, delas, e é muito louco isso aí. Esse é um caso interessante daquele nosso pilar, né? Objetivos, necessidades e preferências, né? Tipo assim, o objetivo da aluna nesse momento, beleza, talvez seja reduzir gordura e minimizar dor, mas a gente sabe da importância dela ganhar massa muscular para evitar sarcopenia, para evitar perda de massa óssea, né? O treino de força tradicional, ele é muito bom para a massa óssea também. Então, pensando no objetivo dela, que é reduzir gordura, a gente vai tomar algumas decisões. Pensando na necessidade dela, né, que é minimizar as dores, né, melhorar a densidade óssea, né, e melhorar a capacidade neuromuscular que está em declínio, a gente precisa adicionar força. Então, esse é um cabo de guerra interessante, né? Até onde a gente vai com cada um. E aí tem aqueles exemplos que a gente sempre usa. Algumas mulheres respondem um pouco mais. A gente gravou o vídeo com a ajuda da Juliana, né? A Juliana é super responsiva ao treino. Então, me preocupo menos com a parte de força, me preocupo mais em outras coisas, né? Minimizar as dores e aumentar o gasto energético. Agora, eu tenho alunos que, cara, precisam de ganhar mais massa magra, tem mais dificuldade, não tem tanta facilidade assim. Para essas mulheres, eu foco muito mais no treino de força. Então, por isso que, dentro da nossa maneira de prescrever, objetivos, necessidades, que é algo que muitas vezes ela precisa e nem sabe, e preferências. Sim, a gente considera muito as preferências, é importante.
preferência em relação a prefiro aquele exercício do que esse, né? Se eu tenho uma opção de variação, agachamento livre ou agachamento no Smith, bicicleta ou esteira, né? Eu sempre vou permitir que a minha aluna dê a opinião dela. Não? Pergunta, para. Mais ou menos, né? Eu acho que eu sou extremamente permissivo, até brinco, eu deixo ela escolher que treino ela quer começar. Assim, tem coisas que não tem jeito, né? O que eu acho que é importante dentro de um treinamento? Ele tá de sacanagem, né? O que eu acho que é importante dentro do treinamento? Cara, não tem jeito, não tem como fugir dos multiarticulares. Assim, o que é um erro muito comum de muitas mulheres? Elas, cara, entram numa academia, às vezes sem orientação adequada ou sem uma orientação de qualidade, e fazem só as máquinas. Adutora, abdutora, extensora, flexora, e foi. Que talvez não seja o mais efetivo. Pra gente é importante treinar multiarticulares básicos, agachamento, deadlift, supino, puxada, remada. Então, pra gente é importante isso. Eu tento insistir. Mas eu dou opções. Você pode agachar livre ou no Smith. Aquilo até porque programa de treinamento não é receita de bolo que você copia. É personalizado, né? Nosso, né? Não sei se de todos, né? O certo seria ser personalizado. Enfim, e aí todas essas questões, né, que elas querem, ela tem que ganhar massa magra, mas ela quer emagrecer nessa fase da vida, aí não quer vir treinar, a gente tem que motivar o aluno para vir treinar. Aí o aluno tem que sair feliz, né? Porque não adianta você vir aqui, o aluno vazio, você queimou a caloria dele que ele queria, emagreceu ela e tudo, mas ela saiu daqui bolada, que ela fez 1000 agachamentos que ela não queria, que ela fez 30 hip thrusts lá que pressionou lá a barriga dela, a periquita dela, e ela não gostou, né? Não adianta. E aí não vai voltar. Não vai voltar. Mas é isso. Então, objetivos, necessidades e preferências. A gente tem que considerar, mas o nosso papel é tentar mostrar o quanto é importante. Então, pra gente, o treino tem que ser inteligente do ponto de vista de que, cara, preciso trabalhar objetivos, necessidades e preferências, dores, dificuldades, o que elas querem, o que elas precisam, né? Isso é algo que não é tão simples. Então, se você está chegando nessa fase, é importante dizer que, cara, não é preguiça. Realmente você está numa fase em que é difícil, você vai ter que se esforçar mais, até para ter disposição para treinar. E o certo é você já estar preparada para chegar nessa fase, porque vai chegar. Tem gente que não está preparada, né? Tem gente que vai ficando desesperada, né? Sim. Eu tenho uma aluna aqui, que está na minha cabeça agora, não vou citar o nome dela para ela não ficar chateada, mas é impressionante, assim, parece que ela não quer envelhecer, não está pronta para, né, envelhecer e chegar nesse momento. Ela fica desesperada, não, porque eu não estou conseguindo ganhar massa e perder gordura. Eu falo, cara, você já passou dos 50, isso vai ser cada vez mais difícil, assim, olha você, é uma mulher que está muito bem fisicamente, muito bem. Cara, então é difícil se manter, porque a fisiologia, o tempo está passando, não é tão simples. Então é legal a gente trabalhando um pouquinho disso também já na cabeça, porque, cara, não vai ser fácil manter. Assim, tem que estar com a cabeça preparada, tem que estar com o corpo preparado para todas essas mudanças. Por isso que é importante o treino desde sempre, né? Mas você, enquanto mais que está assistindo agora, pode começar a treinar agora também, você que já está na menopausa. Esse é um ponto importante, até é legal comentar isso. Rafa, então é possível ter resultado nessa idade e tal? É, super possível, mas é importante a gente definir se você já treina e treina bem e se você nunca treinou. Para uma mulher que nunca treinou, né, ela tá numa ladeira para baixo, mas se ela começar a treinar, ela nunca treinou, certamente ela vai conseguir virar essa curva. Agora, para alguém que está treinando, a ladeira não é tão íngreme como de quem nunca treinou, né? Ela não está numa ladeira tão íngreme, ela está numa ladeira bem menos íngreme, é quase uma reta, mas é uma ladeira que é difícil a gente puxar para cima, porque é uma mulher que sempre treinou. Então, você pega uma mulher que está treinando com a gente há 5, 10 anos, está entrando na menopausa agora, que eu sei que ela vai ter aumento da massa gorda, redução da massa magra, cara, é difícil, assim, a gente conseguir resultado nesse momento porque ela já treinava. Mas, então, se ela não treinasse, a situação dela seria muito pior. Então, não é que não vai ter resultado. Vai ter resultado. Só que, cara, tem que entender que nesse momento as coisas são um pouco diferentes. Então, é legal também saber disso. Por exemplo, teve um estudo que foi com mulheres, né? Até nem exatamente na menopausa. Mas era um estudo em que só fazia atividade aeróbica. Nos primeiros 3 meses todo mundo perdeu peso, e no final de mais de um ano as mulheres não perderam peso, assim, estavam com o mesmo peso de quando elas começaram. Só que quem não fez exercício em 1 ano e meio ganhou peso. Então, assim, 2 maneiras de olhar para isso. A primeira maneira é olhar e falar assim, cara, exercício aeróbico não diminui o peso. A segunda maneira é exercício aeróbico não te deixa ganhar peso, que seria o normal se você não fizesse nada. Então, entenda que, cara, pode ser, eu posso estar sendo até meio grosseiro de estar falando isso, às vezes ninguém vai me entender mal, mas é fundamental entender que, cara, desculpa, você está chegando num momento em que vai ser difícil, né? Não vai ser fácil, manter vai ser difícil e a gente precisa conversar sobre isso de forma séria e sincera, porque meu objetivo aqui não é enganar vocês, é trazer as verdades. E essa é uma verdade, dura, mas é uma verdade. Esse momento não vai ser um momento fácil.
Se você nunca treinou, você vai conseguir resultado sim. Se você já está treinando e treinando bem, treinando direito, com todos os princípios que a gente falou aqui, vai ser normal que haja uma redução. Eu quero que essa redução seja a mínima possível. Quero que você não perca massa magra. Eu quero que você ganhe a mínima massa gorda possível para que você consiga manter a sua funcionalidade sem dor e, né, se sentindo bem, com autoestima e tal, pelo resto da vida. Mas, enfim, infelizmente, é uma fase difícil. Assim como acontece com o homem. A idade também, 50, 60 anos vai chegando pra gente, cara, é difícil manter. Né? Por quê? Porque é um normal. A gente tem que esperar que isso é a idade. Você tá preparado, mano? Preparado já, 40 a mais. Já estou. Eu sou 40 a mais também. A gente só não tem a mesma observação. Não foi muito duro pra galera? Não. Não? Sincero, né? Sincero, resumindo do que ele falou, se você não treina, tá ruim. Mas se você continuar a não treinar, vai piorar. Vai piorar muito. Entendeu? Então, ou você já treina, ou você começa a treinar. Não tem para onde correr. Não tem onde correr. É isso aí. Então, ó, o que eu quero dizer para vocês, né? Nesse momento, o treino precisa ser ainda mais inteligente. Então, busque quem pode te orientar de maneira adequada. Se você quiser a nossa ajuda, vai ser um prazer. A gente tem um estúdio aqui no Rio de Janeiro, de frente pra praia, lindo, um lugar que é até gostoso de vir, independente se você gosta de treinar ou não. Uma galera muito legal, muita gente boa para te apoiar, né? Outras meninas que estão nessa fase também, gostei do meninas, viu? Meninas mais. Meninas 50 a mais. Isso. E, obviamente, né, um cuidado muito grande com a parte técnica para te entregar resultado. Se você não consegue vir aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca e tal, a gente tem um online onde você vai responder um questionário, a gente vai avaliar, entender, né, e prescrever um treino, passando por todos os pilares que a gente falou, objetivos, necessidades e preferências, te ouvindo, tentando fazer o que é melhor para você e acompanhando da melhor maneira possível. O objetivo é não deixa a menopausa te parar, beleza? Você precisa treinar, não aceita menos do que um treino adequado, né, que pensa em você, que olha para você, porque assim existe maior chance de você evoluir. Esse é o momento perfeito para você começar, se você ainda não começou. E, em hipótese nenhuma, pense em parar, beleza? É isso, Rô? É isso. Temos mais alguma coisa ou não? Acho que passamos bastante informação para a galera que tem essa dúvida aí já, que estava querendo saber. Para as meninas 50 a mais, né? Você que está assistindo esse vídeo aí, espero que você consiga entender como é importante você treinar. E para as mais jovens também, como é importante você continuar ou começar a treinar. Não tem para onde fugir. Qualidade de vida, gente. Treinar é investimento para o futuro. Boa, excelente. Então, ó, se você está passando por essa fase que é a nossa ajuda, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as suas amigas, curte ele, enfim, comenta aqui, deixa suas dúvidas. Manda para sua mãe. Manda para sua mãe, se você for jovem. Ou manda para sua filha, se você for tão jovem assim, enfim. Né, compartilha aí com seus amigos, espero que vocês tenham gostado. É sempre um prazer, a gente tem se dedicado cada vez mais aqui para passar conteúdos legais para vocês, de forma leve, mas trazendo sempre ciência. Vou deixar alguns estudos aqui também interessantes e conta com a gente se você precisar da nossa ajuda para escrever o seu programa. Todos os links vão estar aqui embaixo. Deixa o teu arroba aí para a galera te seguir. RODIJC, Odigic, Instagram. Boa, eu sou Rafa Lund, vou estar em todas as redes com Rafa Lund e gostaria muito de ver vocês treinando, me marquem se vocês estiverem treinando. Se estiver treinando com um personal e super bem orientado, me marca também, que eu adoro conhecer novos profissionais, eu gosto de ver quem está fazendo um bom trabalho, então, né, manda esse vídeo pro seu personal, se for o caso. E é isso, a gente, né, gostaria muito de trazer cada vez mais coisas para vocês, e eu gosto muito quando vocês comentam, tá? Então comentem, porque tem vários comentários legais que nos dão ideias de vídeos. Sim. Então comentem aqui, que vai ser muito legal. Rô, muito obrigado, vejo vocês no Até a próxima. próximo vídeo. Fui!